Com a esposa viajando a trabalho, eu e as crianças decidimos fazer uma surpresa para ela, mas... Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Pai, a mamãe vai ficar quanto tempo no Rio de Janeiro? Irene, uma menina de 12 anos com os cabelos castanhos levemente ondulados, perguntou enquanto dobrava os guardanapos. 7 dias. Ela disse que precisa trabalhar com um parceiro importante. É coisa séria. Júlio respondeu, tentando manter a voz livre de qualquer desconfiança. Ele girou levemente a aliança no dedo anelar da mão esquerda, os olhos fixos no celular em cima da mesa, onde acabará de aparecer uma notificação de Cláudia: cheguei no hotel. Exausta. Não liga, tá? G9. Acho que a mamãe tá bem ocupada, Álvaro comentou, ainda com os olhos grudados no bolo de aniversário sobre a mesa. Mas ela vai ficar feliz se a gente levar o bolo pra ela, né, pai? Júlio deu uma risada baixa e assentiu com a cabeça. Exatamente. A mamãe vai se surpreender. Nós 3 vamos de surpresa, levar bolo, flores, gravar um vídeo pra ela. Um presente emocional maravilhoso. Ele olhou para os filhos, fingindo estar organizando o itinerário. Por dentro, o plano já estava todo pronto desde aquela tarde. Cláudia havia dito que viajaria a trabalho por uma semana, justamente no período em que os filhos estariam de folga da escola. Uma oportunidade rara para os 3 fazerem algo especial. Júlio havia reservado um quarto no mesmo hotel famoso no bairro Jardins, onde Cláudia disse que ficaria com o representante do parceiro comercial 3 andares abaixo do quarto dela. Mas pai, Irene hesitou, a mamãe não gosta muito de surpresas. Júlio parou por um segundo. Isso é verdade. Mas dessa vez é diferente. A gente não vai atrapalhar nada. É só dar uma passada rápida e ir embora. Gravar o vídeo, entregar o presente. E sair de fininho. Sem incomodar. Será que a mamãe vai sorrir? Álvaro inclinou a cabeça. Talvez ela até chore. Júlio sorriu, e completou o de emoção. A cozinha estava iluminada com a luz amarela do teto, as cadeiras de madeira rangiam levemente enquanto as crianças saíam da mesa para preparar as coisas para a viagem surpresa do dia seguinte. Júlio olhou o relógio. Quase 10 da noite. Pegou o celular, abriu o aplicativo de transporte e comprou as passagens de trem das 7 da manhã. Estavam programados para chegar ao hotel onde Cláudia estava hospedada por volta do meio-dia. No plano dele, não havia espaço para erros. Na cabeça dele, tudo fazia sentido. Ele amava a esposa. Cláudia era uma mulher inteligente, determinada, embora às vezes distante. Como diretora executiva da rede de alimentos naturais orgânicos do campo, ela vivia ocupada desde cedo até tarde da noite. Mas Júlio nunca reclamou. Chegou a recusar uma promoção para chefe de departamento em uma grande construtora para poder cuidar dos filhos e apoiar a carreira da esposa. Para ele, esse sacrifício era normal em uma família moderna. Pai, o bolo vai ficar na geladeira, tá? Amanhã eu carrego. Álvaro gritou da sala. Tá bom, lembra de cobrir direitinho para não derreter. Irene pegou a filmadora pequena que o pai usará na viagem a Campinas no ano passado e sorriu levemente. Vou gravar a reação da mamãe. Se ela não gritar surpresa eu vou ficar triste. Júlio assentiu, mas no fundo dos olhos havia algo que não era felicidade, era mais como uma necessidade de confirmação, um esforço para salvar algo que estava prestes a desmoronar e ele nem tinha coragem de encarar de frente. Na manhã seguinte, os 3 pegaram o trem cedo. Júlio escolheu assentos econômicos, mas junto à janela. Álvaro abraçava a caixa de bolo, a cabeça tombando de sono. Irene ouvia a música enquanto ensaiava a introdução do vídeo surpresa. Júlio olhou o celular, releu a última mensagem de Cláudia. Ocupado o dia inteiro, reunião a partir das 8 horas. Não posso atender. Se for importante, manda e-mail. Ele silenciosamente moveu a mensagem para uma pasta separada e abriu o álbum de fotos da família. As imagens mais recentes tinham todas sido tiradas por ele em passeios em família, parques, jantares.
As fotos de Cláudia eram sempre de perfil, ao telefone, digitando no laptop ou sorrindo de forma automática. Nenhuma parecia realmente íntima. Pai, Irene chamou baixinho, o senhor tem certeza que a mamãe tá naquele hotel? Tenho. Ela mandou mensagem dizendo isso. 8º andar, quarto 802. Júlio repetiu a informação. Ele já tinha verificado a reserva feita em nome da empresa de Cláudia. A gente vai poder entrar no quarto dela? Álvaro abriu os olhos, curioso. Não. A gente só vai bater na porta. Se a mamãe estiver lá, a gente entrega o bolo, as flores, grava o vídeo. Se não, a gente deixa os presentes e vai embora. Álvaro assentiu. Irene olhou pro pai e perguntou de repente. Pai, lembra do aniversário da mamãe no ano passado? O senhor fez um vídeo de 15 minutos. Sim. A mamãe chorou, né? Não. Ela disse que incomodava um pouco. Júlio sorriu de leve, mas a garganta apertou. Ele olhou pela janela, onde os campos passavam rapidamente. E uma sensação sem nome começou a crescer dentro dele como se tudo estivesse escapando das mãos. Chegaram ao Rio de Janeiro perto do meio-dia. Pegaram um táxi até o Hotel Copacabana Palace, um prédio de 12 andares todo envidraçado no centro do bairro Jardins. O recepcionista, chamado Sérgio, era um rapaz educado, com olhos castanhos profundos, que olhou para os três com surpresa ao ouvir o pedido por mais um quarto. É aniversário da minha esposa, Júlio falou em voz baixa. Queremos fazer uma surpresa. Sérgio sorriu e conferiu os dados. A senhora Cláudia Santos está hospedada no quarto 802. Vou reservar o 805 para o senhor. Esse andar é bem tranquilo. Obrigado. Sérgio hesitou um pouco, mas apenas assentiu. Não fez mais perguntas, embora o olhar dele deixasse escapar uma pequena desconfiança como se já tivesse presenciado situações ainda mais estranhas ali. O quarto 805 era claro e limpo. Júlio abriu as cortinas e a luz entrou com força. Irene organizou as flores sobre a mesa. Álvaro abraçava o bolo, tremendo de medo de derrubá-lo. A filmadora estava carregada. Pai, posso começar do corredor? Irene perguntou. Claro. Filma desde que a gente sai até chegar na porta da mamãe. Tem que ser natural, mas sem assustar ela. Álvaro tirou foto do buquê com o celular. Júlio checou tudo mais uma vez e olhou para os filhos. Prontos? Ambos assentiram. Júlio respirou fundo. O coração acelerado, não por alegria, mas como se o alertasse de algo que ele não queria reconhecer. Vamos. Ele abriu a porta. Os três entraram no corredor silencioso, iluminado por luzes amarelas suaves, como se fossem guiados a algo sem volta. Os passos ecoavam levemente no carpete do 8º andar. Irene segurava a câmera com mãos trêmulas, mas olhos focados. Álvaro andava com cuidado, carregando o bolo como um tesouro. Júlio vinha atrás, olhando de relance os números das portas. Quarto 802. A porta estava entreaberta, uma luz fraca escapava pela fresta. Pai, Irene sussurrou, apontando a porta tá aberta. Júlio parou por um instante. Mil possibilidades surgiram em sua mente e Cláudia saiu apressada e esqueceu de trancar? Está com alguém? Um funcionário do hotel? Ele se abaixou e disse, deve estar dormindo. Vamos bater de leve. Pai, grava o vídeo. Irene entregou a câmera para ele. Se a mamãe me vir filmando, vai ficar com vergonha. Júlio assentiu. Ligou a câmera, ativou o modo silencioso. Apertou firme o aparelho. Respirou fundo, levantou a mão e bateu na porta. 3 batidas suaves. Nenhuma resposta. Júlio girou devagar a maçaneta. A porta se abriu por completo. As imagens surgiam como em câmera lenta, uma cena que ninguém queria ver até o fim. O quarto iluminado suavemente pela luz do abajur mostrava lençóis amassados na cama. Um par de sapatos masculinos, desconhecidos, jogados perto da janela.
Um perfume estranho, forte, invadiu as narinas de Júlio. Na cama, Cláudia, sem a blusa. Deitada de lado, cabelos bagunçados, o braço enlaçado sobre os ombros de um homem desconhecido. Ambos dormiam profundamente. O lençol puxado revelava partes nuas dos corpos, escancaradamente íntimos. Um som preso na garganta escapou não de Júlio, mas de Irene. Mamãe. Cláudia se mexeu levemente, mas não acordou. O homem tinha cabelo escuro curto, ombros largos, corpo claramente não familiar. Nem se moveu. Quem é esse, pai? Por que a mamãe tá abraçando ele? Álvaro perguntou, confuso. Júlio apertou a filmadora com força. Não disse nada. Os olhos pareciam congelados, o olhar vazio, sem reação. Ele virou-se devagar, empurrando suavemente os filhos para fora daquele quarto. Sem gritos. Sem brigas. Sem palavras. Irene desviou o rosto, os olhos marejados, mas sem chorar. Abraçou Álvaro, endireitando a caixa do bolo que quase caiu das mãos trêmulas do irmão. Júlio fechou a porta com calma, olhou mais uma vez para o quarto 802. A câmera ainda gravava. Ninguém desligou. As imagens registradas pareciam lâminas dilacerando sua alma, não sangravam, mas devastavam. Sérgio, o recepcionista, olhou surpreso ao ver os três voltando ao saguão. Nós não vamos mais ficar, Júlio disse apressado. Aconteceu algo, senhor? Júlio balançou a cabeça. Só mudamos de planos. Sérgio assentiu e sinalizou para chamar um táxi. Irene baixou a cabeça, ainda abraçada à câmera. Álvaro olhava o bolo, onde o glacê começava a derreter e havia uma rachadura no topo. Ninguém falou nada. Ninguém culpou Cláudia. Mas por dentro, tudo parecia em pedaços e não havia palavras para consertar. No trem de volta para São Paulo, o silêncio dominava. Irene não ouvia música. Álvaro não perguntava nada. Júlio apenas sentava, as mãos no colo, imóvel. Para os outros passageiros, pareciam uma família comum voltando de viagem. Mas ninguém ali sabia o que tinha morrido por dentro deles. Pai, Álvaro murmurou, quem era aquele homem? Júlio olhou para o filho. Um menino de 9 anos. A alma ainda jovem demais para entender traição, mentira e feridas profundas. Eu não sei, ele respondeu. Talvez seja só um colega de trabalho. Então por que a mamãe estava abraçando ele? Igual quando ela te abraçou no aniversário. Irene interrompeu, cala a boca, Álvaro. Álvaro baixou a cabeça. Júlio não interferiu. Apenas olhou pela janela. O vento sacudia forte, nuvens escuras se acumulavam. Algo ali parecia irremediável. De volta a São Paulo, os três foram para casa. Júlio mandou os filhos tomarem banho e descansarem. Ele ligou o computador, conectou a filmadora. O vídeo gravado no hotel apareceu na tela, nítido e completo. Ele não assistiu. Apenas transferiu o arquivo para um pendrive, colocou dentro de um envelope, lacrou cuidadosamente. Na manhã seguinte, acordou cedo. Preparou o café da manhã como de costume. Sem torradas. Apenas leite com cereal. Irene comeu em silêncio. Álvaro também não disse uma palavra. Júlio levou os filhos para a casa da avó materna deles, Dona Teresa. Ao ver o rosto do filho, ela se preparou para perguntar, mas ele apenas balançou a cabeça. Mãe, cuida deles por uns dias, por favor. Tenho coisa do trabalho para resolver. Dona Teresa franziu o senho, mas assentiu. Antes de sair, Júlio se abaixou e beijou a testa das crianças. Papai volta logo. Irene olhou o pai com desconfiança. Mas depois assentiu. À tarde, Júlio voltou para casa sozinho. A casa estava fria. As molduras com fotos da família na parede pareciam encará-lo com desprezo. Ele colocou o envelope com o pendrive sobre a escrivaninha e escreveu uma frase. Para Cláudia. Obrigado por tudo.
Deixou o envelope bem posicionado e saiu de casa. 1 hora depois, o celular tocou. Era a Cláudia. Ele não atendeu. 10 minutos depois, ouviu-se batidas fortes na porta. Era a Cláudia. Júlio. Você está aí? Abre essa porta. Júlio estava atrás da porta, em silêncio. Você enlouqueceu? Ela gritou. Invadir hotel, levar as crianças, filmar, inventar mentira? Você quer perder a guarda das crianças, é isso? Júlio permaneceu calado. Tudo bem. Já que você escolheu esse caminho, eu também não vou ser boazinha. O som dos saltos altos ecoou pela sala, se afastando. Restou apenas o silêncio. Um silêncio assustador. Na manhã seguinte, o ar da casa parecia sufocar. Júlio estava imóvel à mesa de jantar, diante de uma xícara de café frio. Não havia dormido. Os olhos vermelhos, sem conseguir derramar uma lágrima sequer. As imagens do dia anterior rodavam em sua mente como o vídeo que gravara em Cláudia e o homem desconhecido na cama do hotel. Pele. Silêncio. Uma facada na alma sem faca. A campainha tocou. Júlio não se mexeu. As batidas ficaram mais insistentes. Abra a porta. Polícia. Uma voz firme do lado de fora. Abra a porta. Polícia. Júlio levantou-se lentamente e foi atender. Diante dele estava um policial uniformizado, o crachá brilhando sob o sol da manhã, Tiago Martins. O senhor Júlio Silva, o policial perguntou, voz cortante. Sim. O que está acontecendo? Tenho aqui uma intimação do tribunal da cidade. Denúncia apresentada pela sua esposa, senhora Cláudia Santos. O senhor precisa nos acompanhar imediatamente. Júlio franziu a testa. Denúncia? De quê? Tiago mostrou uma pasta. Infidelidade. Abuso psicológico de menores. Comportamento impróprio no ambiente de trabalho. Júlio exclamou. Isso não faz sentido. Não estamos aqui para discutir. Se cooperar, será mais rápido. Júlio olhou para o policial. O rosto sereno, mas o olhar completamente quebrado. Olhou mais uma vez para dentro de casa, depois seguiu em silêncio até o carro da polícia. Dentro do carro, Júlio se sentou no banco de trás, mãos fechadas, os olhos fixos na janela como se quisesse fugir da realidade. O policial Tiago olhava ocasionalmente pelo retrovisor, a expressão impassível. Eu não entendo, Júlio murmurou, voz embargada. Ela me denunciou por quê? Tiago não se virou. O tribunal vai explicar. Estou apenas cumprindo o protocolo. Ela me traiu. Eu tenho provas. Eu filmei. Senhor Silva, Tiago interrompeu, firme, cuidado com o que diz. Pode ser registrado em ata. Júlio cerrou os dentes, os nós dos dedos esbranquiçados. Com a prova em mãos, mas o culpado, e era ele. A sala era simples, mas a luz ali parecia desnudar qualquer um diante de olhos invisíveis. Júlio estava sentado em frente à sua advogada Ana Nunes, recomendada por um velho amigo. Ana folheava os documentos, a expressão tensa. Nós estamos em desvantagem, Júlio. Eu não fiz nada de errado, ele murmurou. Ana deslizou uma folha na direção dele. Ela entregou mensagens, prints de tela, depoimentos de colegas da empresa. Todos dizem que você tem um caso com a nova secretária, uma tal de Laura Rodrigues. E tem uns e-mails com conteúdo sugestivo, editados. Isso é mentira. Júlio se levantou bruscamente. Eu nunca tive nada com a Natália. Ela nem trabalha lá há 2 meses. E eu nunca mandei essas mensagens. Ana suspirou. Calma. Eu acredito em você. Mas no tribunal, provas são tudo. E o vídeo? Eu tenho a gravação da Cláudia com aquele homem. Eu deixei ontem, no envelope, em cima da minha mesa. Você entregou a prova para ela? Ana arregalou os olhos.
Júlio assentiu. Deixei pra ela. Ontem. Ana praguejou baixinho, e merda. Você deu a prova pro inimigo? Na hora, eu não pensei nas consequências. Ana passou as mãos pelos cabelos. Tomara que ela não tenha destruído. Tribunal de Justiça da cidade de São Paulo. A sala de audiências era pequena, fria. Paredes brancas amareladas, luz fraca, o ambiente sufocante. Na cadeira da frente, a juíza Helena Ribeiro, cabelos grisalhos presos num coque firme, folheava os autos. Cláudia sentava-se de frente para Júlio. Usava um vestido cinza elegante, cabelo preso no alto, maquiagem leve e meticulosa. Já não era a mulher nua do dia anterior. Era agora a executiva exemplar, a mãe abnegada exatamente como queria parecer. Ao seu lado, o advogado particular, Carlos Souza, cerca de 50 e poucos anos, rosto gelado e olhar calculista. A defensora de Júlio, Ana Nunes, era mais jovem, menos experiente, mas com olhos firmes. A juíza Ribeiro iniciou. O caso foi trazido à corte pela autora, senhora Cláudia Santos, contra o réu, senhor Júlio Silva, por suposta infidelidade, abuso psicológico de menores e conduta imprópria no ambiente de trabalho. Esta é uma audiência emergencial para decidir a guarda dos filhos durante o processo de investigação. Júlio engoliu em seco. Eu contesto. Tenho um vídeo. Tenho provas de que Cláudia é que... Silêncio. A juíza Ribeiro interrompeu. As provas serão analisadas no tempo adequado. Agora ouviremos a parte autora. Cláudia levantou-se, segurando um lenço. A voz tremia na medida certa para comover. Eu nunca imaginei que precisaria estar aqui. Mas pelos meus filhos, eu não tive escolha. Olhou para a juíza com olhos marejados, e passou por Júlio como se ele fosse um estranho. Há quase um ano, meu marido mantém um caso com sua secretária particular, Laura Rodrigues. Eu me calei. Mas o cúmulo foi ontem, quando ele levou nossos 2 filhos ao hotel onde eu estava a trabalho, gravou vídeos mentirosos, invadiu meu quarto, filmou escondido a mim e a um colega de trabalho, e depois me mandou mensagens ameaçadoras. Júlio se levantou de um salto, e mentira. Foi você. Silêncio, senhor Silva. Ribeiro bateu o martelo. Se perder o controle de novo, será retirado da audiência. Júlio sentou-se, mãos trêmulas. Cláudia continuou, agora com voz mais baixa. Nossos filhos foram profundamente afetados. Irene tem tido dificuldades para dormir. Álvaro se assusta quando o pai levanta a voz. Eu só peço que o tribunal suspenda temporariamente a guarda com ele, até que tudo seja apurado. Carlos, o advogado de Cláudia, apresentou uma pasta e fotos de mensagens entre Júlio e uma mulher, editadas, montagem de uma foto dele abraçando alguém numa praia, um trecho de áudio editado com a frase "Eu não conta pra minha esposa". Júlio virou-se para Ana, chocado. Isso é montagem. Eu nunca. Eu nem fui à praia esse ano. Ana franziu a testa e sussurrou. Eu sei, mas não dá para contestar agora. Precisamos de tempo para analisar a origem. Mas ela tem um vídeo. Por que não usamos o que eu gravei? Júlio retrucou. Ainda não entregamos a cópia. No momento, Cláudia já apresentou a dela, com o depoimento dizendo que você forjou o vídeo para difamá-la. Júlio parecia à beira de um colapso. Ela está distorcendo tudo. Eu sou o traído aqui. O juiz Ribeiro bateu o martelo mais uma vez. O tribunal concede temporariamente a guarda das crianças à mãe da senhora Cláudia Santos por um período de 3 meses, a fim de garantir a estabilidade emocional dos menores. Ao mesmo tempo, bloqueia-se temporariamente a conta bancária conjunta para evitar disputas patrimoniais enquanto a investigação não for concluída. Não. O que meus filhos vão pensar ao viver com uma traidora? Eu não fiz nada de errado. Júlio gritou, mas sua voz ecoou fraca naquela sala fria. Cláudia baixou a cabeça e fingiu enxugar lágrimas. Carlos se virou e sussurrou algo, e Cláudia assentiu levemente, com um sorrisinho de vitória rápido o bastante para que só Júlio percebesse. Um sorriso frio e triunfante.
Após a audiência, Júlio desabou num banco de pedra no corredor. As mãos tremiam. Ana sentou-se ao lado dele e pôs a mão em seu ombro. Eu vou recorrer imediatamente. Mas preciso de tempo. Quanto tempo? Pode levar semanas. Talvez mais. Temos que analisar as provas, verificar imagens falsas, revisar o conteúdo dos vídeos. Mas o quê? Júlio perguntou. Ana olhou diretamente nos olhos dele. Se ela tiver influência na mídia, então para o público você já perdeu. Júlio soltou uma risada amarga. Eu tenho provas. Eu tenho a verdade. E mesmo assim estou vivendo como um criminoso. O tribunal não julga sentimentos, Júlio. O tribunal julga documentos, datas e o bem-estar das crianças. Ele se levantou e olhou para o teto, como se tentasse evitar bater a cabeça na parede. Ele não entendia. Por que a traidora era tratada como vítima? Por que a sociedade acreditava mais em uma voz chorosa do que em um vídeo com a verdade? O telefone tocou. Era sua mãe, Dona Teresa. Irene não quer comer. Álvaro está perguntando pelo pai. Júlio se sentou nos degraus. Hoje à noite eu não vou conseguir ir. Só abraça eles por mim. Eu vou ficar bem. Dona Teresa hesitou. Cláudia ligou para mim. Disse que vem buscar as crianças amanhã para morar com ela. Júlio apertou o celular com força, os dentes cerrados. Não entrega. Mesmo com ordem judicial, fica com eles. Depois eu resolvo. Mas eu tenho medo da polícia. Confie em mim. Se você entregar, eu nunca vou perdoar. Ela não respondeu. Um longo silêncio. Júlio caminhou lentamente até em casa. A porta ainda entreaberta, como se tudo em sua vida estivesse esperando alguém entrar e derrubar o resto. Entrou na sala. Na parede, a foto do casamento com Cláudia ainda estava lá. Ele esticou a mão para tirar, mas parou. Para que tirar? A verdade não está na moldura. Está no coração das pessoas. 2 dias depois, Ana Nunes chegou à casa de Júlio perto do meio-dia. Ela trouxe um notebook e algumas pastas novas recebidas de uma fonte confidencial. Tem uma coisa que pode ser o começo da virada, disse Ana, abrindo o computador e puxando os papéis. Júlio desabou no sofá, a barba mal feita, os olhos fundos. Se for mais uma montagem ou gravação forjada, nem precisa. Não é. Ana se inclinou, falando baixo. É um depoimento. De alguém que você conhece. Um depoimento? Do homem que estava no Hotel João Ribeiro. Subordinado direto da Cláudia na Orgânicos do Campo. O nome o fez congelar. João, que papel ele tem nisso tudo? Ana abriu uma impressão de e-mail e colocou sobre a mesa. É um vazamento interno. Um rascunho de e-mail da Cláudia para o advogado particular dela, com o plano do divórcio. Preciso que João me ajude a montar a cena, desde que ele não saiba o objetivo final. Sugira que é para me livrar de um marido tóxico ou ir ganhar vantagem na mídia. Se necessário, ofereça bônus extra quando tudo acabar. Júlio ficou atônito. Ela pagou para ele fingir? Ana assentiu. Ainda não conseguimos falar com João diretamente, mas fontes internas confirmaram que Cláudia o chamou para uma reunião privada 3 semanas antes da viagem ao Rio de Janeiro. Depois disso, ele recebeu aumento de salário e um bônus adiantado. Júlio socou o braço do sofá. Ela encenou tudo, me fez parecer um adúltero, um pai violento. E tem mais. Ana puxou outra folha. Cláudia entrou em contato com uma especialista em gerenciamento de crise chamada Lorena Monteiro. Elas planejaram tudo, vídeos chorando, narrativa emocional, virar a mãe guerreira. Ela premeditou tudo. Não só premeditou, Ana disse, sem tirar os olhos do laptop, ela manipulou. Conhece a lei, entende de psicologia pública e sabe como controlar a opinião com emoção. Júlio fitava a tela. Dentro dele, uma raiva sufocante subia. Não era apenas traição.
Era destruição planejada. Então, João é cúmplice. Na prática, João pode ser apenas um peão. Ainda não temos prova de que ele sabia de todo o plano. Mas, se for pressionado, talvez confesse. Júlio murmurou. Tenho que encontrá-lo. Falar cara a cara. Quero olhar nos olhos dele e perguntar por quê. Ana foi cautelosa. Não recomendo que vá sozinho. Não vou agredir. Só preciso da verdade. Naquela tarde, Júlio foi até a sede da Orgânicos do Campo. A recepcionista inicialmente recusou o acesso, mas quando ele disse eu sou o marido da Cláudia Santos, ela ficou sem reação. O senhor João está no 3º andar, sala de reunião auxiliar. Mas ninguém entra sem agendamento. Eu não preciso de horário. Júlio subiu determinado, ignorando os chamados da recepcionista. A porta estava destrancada. Ele a empurrou e viu João sozinho, preparando uma apresentação. Ao ver Júlio, João se levantou assustado. Eu não sabia que. Olá, João, disse Júlio com uma calma estranha. Senta aí. João gaguejou. Eu estou em reunião. Aqui só tem nós dois. Vamos conversar. Sobre o Rio de Janeiro. João ficou pálido. Eu só cumpri ordens. Ordens? Deitar com minha esposa, fingir que dormia enquanto eu chegava com nossos filhos? Isso é colaboração profissional? João mordeu os lábios. Eu não sabia que ia tão longe. Cláudia só pediu para criar uma situação que gerasse suspeita. Só isso. Eu não sabia que ela ia filmar, denunciar. Quanto ela te pagou? Não, muito. Um bônus. E prometeu me efetivar no ano seguinte. Eu precisava do emprego. Mando dinheiro para minha mãe, em Curitiba. Você sabe que perdi a guarda dos meus filhos. Que fui condenado pela sociedade, suspenso do trabalho, chamado de agressor. João abaixou a cabeça. Me desculpa. Eu não imaginava que isso tudo. Não. Não me peça desculpas. Fale tudo no tribunal. O quê? Fique do lado da verdade. Se ainda tiver um pingo de consciência. João balançou a cabeça, desesperado. Se eu fizer isso, perco o emprego. A Cláudia me manda embora. Ela também pode te colocar na cadeia. Por ser cúmplice em fabricação de provas. Mas se você testemunhar, eu peço clemência ao juiz por você. João ficou calado. O ar da sala era pesado. Me dá um tempo, ele disse enfim, voz baixa. Eu vou pensar. Naquela noite, Júlio voltou para casa e sentou-se em silêncio à mesa. Sua mãe disse. A Cláudia veio buscar as crianças. Tinha a ordem do juiz, eu não pude impedir. Júlio fechou os olhos. Não chorou. Mas seus ombros tremiam. A senhora viu o olhar deles? Os dois estavam tristes. Irene olhou para Cláudia como se fosse uma estranha. Álvaro perguntou, o papai errou em que para ficar sozinho? Júlio murmurou. Eu não vou deixar isso continuar. Na manhã seguinte, Ana ligou. O João acabou de vir ao meu escritório. Disse que vai depor, mas quer garantias legais. Júlio respondeu apenas. Faça tudo rápido. Eu não posso deixar meus filhos com ela por mais um dia sequer. 2 dias depois que João aceitou cooperar, Júlio percebeu que tinha perdido o controle. As redes sociais foram inundadas com fotos e textos sobre ele, mas não com a verdade. Num fórum famoso de pais, uma usuária chamada Meiforte84, ou depois descobriu-se que era a própria Cláudia, publicou um texto de quase 3 páginas. Eu não queria expor nada, mas ser mãe solo nunca foi fácil. Fui traída, ele teve um caso com a secretária no escritório, gritava com nossos filhos até fazê-los chorar toda noite. Quando decidi partir, ele nos aterrorizou emocionalmente. Só quero paz. Quem tem filhos vai me entender.
O texto viralizou. Milhares de compartilhamentos. Comentários como: canalha. Você é forte, fica com seus filhos. Esses engenheiros acham que podem tudo, né? A primeira mensagem que Júlio recebeu foi de Luiz Barbosa, colega da faculdade e hoje engenheiro-chefe em Recife. Júlio, o que aconteceu? Eu vi a reportagem. Não consigo acreditar. Ele não teve tempo de responder. Outro e-mail chegou do setor de RH da empresa. Suspensão temporária do Sr. Júlio Silva a partir do dia 12/11, a fim de viabilizar investigação interna sobre conduta ética e impacto à imagem institucional. Júlio apertou com força o celular e tentou ligar para Marta Vieira, chefe do projeto em que ele trabalhava. O telefone chamou. A voz dela saiu contida. Júlio? Marta, você viu a notícia? Vi, mas não acreditei de imediato. Eu sei que você não é esse tipo de homem. Obrigado. Mas já fui suspenso. Pode ser só temporário. Eu vou falar com o diretor, pedir que esperem até a apuração final. A Cláudia armou tudo. Ela contratou gente para manipular fotos, editar vídeos. Estou reunindo provas. Mas, por quê? Pelos filhos? Não. Por reputação. Pela guarda das crianças. E por esse papel de vítima perfeita. Marta suspirou. Eu não consigo acreditar que ela seja esse tipo de pessoa. Você nunca viu ela ensaiando um sorriso na frente do espelho enquanto mentia. Naquela noite, Júlio recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu. Olá, sou Luna Moura, repórter da Globo News. Estou acompanhando o caso entre o senhor e sua esposa e ex-esposa, Cláudia Santos. Quero confirmar algumas informações antes da exibição do quadro O Mãe Guerreira. Júlio apertou o celular. Que programa? Temos uma entrevista marcada com Cláudia amanhã de manhã. Ela está bastante emocionada, contando sobre os anos de sofrimento. O senhor gostaria de comentar algo? Você sabe que ela inventou tudo, né? O senhor tem provas? Sim. Mas ainda não consegui apresentar, o processo está em análise judicial. Nesse caso, o público só conhece o lado dela. Se o senhor preferir não se manifestar, é seu direito. Mas eu sugeriria que se preparasse. A ligação terminou. Júlio ficou em silêncio no escuro. A casa estava vazia, sem risadas de crianças, sem jantar na mesa. Só havia notificações chegando como lâminas cortando todos os cantos da vida dele. Na manhã seguinte, como Luna dissera, o programa foi ao ar com Cláudia sentada no estúdio, usando um suéter branco, maquiagem leve, voz embargada. Eu já amei aquele homem. Muito, disse ela, com os olhos marejados. Mas quando alguém te trai, e faz seus filhos viverem com medo, eu soube que precisava reagir. Não por mim, mas por Irene e Álvaro. A apresentadora balançava a cabeça com empatia. E você perdoa ele? Cláudia sorriu levemente, baixou os olhos. Não guardo rancor. Só quero proteger meus filhos. O chat abaixo do vídeo foi inundado de corações e milhares de comentários de apoio. Homem canalha. Você é forte, fique com seus filhos. Esses engenheiros acham que podem tudo mesmo. Júlio desligou a TV e jogou o controle contra a parede. Entrou no escritório e ligou o laptop. Na caixa de entrada, dezenas de e-mails de desconhecidos. Eu achava que você era um engenheiro exemplar. Hoje tenho nojo. Saia da profissão, está manchando o nome da engenharia. Homem como você devia estar na cadeia. Ele se deslogou e deletou o próprio Facebook. Uma foto dele segurando Álvaro no parque havia sido recortada e transformada em meme. Bate na esposa e ainda sorri. Lixo. Quanto mais via, mais sentia que o mundo virava as costas numa velocidade aterrorizante. Naquela tarde, sua mãe, Dona Teresa, ligou com a voz trêmula. Filho, um grupo de pais veio aqui em casa.
Disseram que não querem mais que seus filhos tenham contato com o meu neto na escola. Júlio cerrou os dentes. Eles disseram o quê? Disseram que a Cláudia é uma mulher corajosa. E que você é a vergonha da comunidade. Ele desligou. Caiu sentado no chão. Uma vertigem o derrubou como um tsunami. Tudo saíra do controle. Naquela noite, Júlio bebeu metade de uma garrafa de uísque, coisa que não fazia desde o casamento com Cláudia, há 10 anos. A cabeça girava, o coração acelerado, não pela bebida, mas pela humilhação. Ele abriu o vídeo do hotel. Cláudia dormia. João deitado ao lado, ambos nus. Os 2 filhos à porta, sem entender nada. Júlio assistiu de novo. E de novo. Na terceira vez, ele levou o cursor até o ícone da lixeira. Pra quê? Murmurou. Esse sistema nem se importa com a verdade. Naquele instante, ele lembrou da noite em que conversou com Irene depois do hotel. Você ainda está acordada? Perguntou, com a voz rouca. Não consegui dormir, ela respondeu, sentando ao lado, olhando a tela. Eu lembro desse vídeo. Júlio se virou devagar. Filha, você acredita no papai? Irene assentiu, sem hesitação. Eu lembro que a mamãe mentiu antes de viajar. Mentiu o quê? No dia antes de ir pro Rio, ela me disse, se seu pai aparecer, finge que não viu nada. Eu não entendi na hora. Mas agora acho que ela planejou tudo. Júlio encarou a filha. Os olhos dela eram puros, mas havia neles uma firmeza estranha. Não era esperança. Era luz. A casa de Júlio se tornará um corpo sem alma. A luz das janelas não ultrapassava as cortinas fechadas há dias. A cozinha gelada. A mesa coberta de poeira fina. O relógio parou às 2h12 e ninguém se importou em trocar a pilha. Júlio estava no chão da sala, encostado no sofá, o celular apagado na mão. Já não sabia se havia passado 3 horas ali, ou 3 dias. A noção de tempo tinha se desfeito. Ele não chorava. Não gritava. Apenas, vazio. Ao lado dele, o pendrive com o vídeo do hotel. Ele havia conectado ao computador uma vez, depois deixou lá, como um guardião da dor. Em certo momento pensou em publicar tudo online, mas desistiu. Vai servir para quê? Ninguém acredita mais. A campainha tocou. Júlio não se mexeu. Logo em seguida, o barulho da chave. Era Dona Teresa, usando a cópia que sempre tivera desde quando Júlio era solteiro. Júlio? Ela chamou, preocupada. Você está aí? Aqui respondeu, sem levantar a cabeça. Ela entrou e viu a cena. O filho que antes era firme em meio aos arranha-céus, agora encolhido no chão, olhar perdido. Comeu alguma coisa? Júlio balançou a cabeça. Trouxe sopa. Come um pouco, depois toma um banho. Você tá um trapo. Ele continuou imóvel. Ela sentou ao lado, mão sobre o ombro dele. Ontem falei com a Ana. Ela está preparando a documentação. O João assinou oficialmente o termo de testemunha. É tarde demais, mãe. Não. Ainda dá tempo. Acredite. Júlio virou-se, os olhos secos. Acreditar em quê? Que o sistema vai acordar e ver que errou. Que a sociedade vai se desculpar por me apedrejar por um mês. Ou que meus filhos vão parar de me olhar como criminoso. Não. Acreditar que você ainda é pai deles. E isso pode ser restaurado. Ele riu de forma amarga. Eu perdi tudo. Trabalho, honra, filhos, até a vontade de viver. Você ainda tem Irene. Álvaro. E tem a mim. Júlio não respondeu. Mas seus olhos vacilaram. Naquela noite, ele ficou sozinho no escritório. A tela congelada em Cláudia e João na cama. Ninguém queria ver isso. Mas ele não conseguia desviar. Cada visualização, uma tortura.
O celular vibrou. Mensagem de Ana Nunes. Notícia urgente. Cláudia deu outra entrevista, agora sugerindo que você tem problemas psicológicos. Solicitei medida protetiva urgente para impedir que ela tente cortar o vínculo paterno. Amanhã entraremos com o pedido. Aguente firme. Ele largou o telefone. O sufoco voltou. Ela não ia parar. Nunca pararia, até apagá-lo por completo da vida dos filhos. Madrugada. Júlio se levantou em silêncio. Foi ao quarto. No armário, uma pasta com desenhos de Álvaro, um poema da Irene na terceira série, fotos da família em Salvador. Cada item, um pedaço do que ele um dia chamou de felicidade. Pegou uma folha em branco. Escreveu. Se alguém ler isso, por favor entenda, eu nunca quis machucar ninguém. Só não aguento mais. Estou exausto de ser transformado num monstro que não sou. Amo meus filhos. Nunca bati na minha esposa. Nunca a traí. Só amei da forma errada. Deixou o bilhete sobre a mesa e foi até o armário de remédios. A mão tremia ao abrir o compartimento dos calmantes. Quando ia puxar o frasco parou. No escuro, a luz da tela do computador ainda brilhava. Um ping. Mensagem de Irene, enviada pelo tablet sincronizado. Não consegui dormir. Álvaro também não. Só queria dizer, eu acredito em você, papai. E estou esperando para voltar para casa. Júlio desabou na cadeira. O frasco caiu da mão. Ele olhou para a tela como se visse o último fio que o segurava. Não era esperança. Era uma linha que ainda não rompeu. Na manhã seguinte, ele ligou para Ana. Ana, manda todas as provas. Escâncara tudo. Custe o que custar. A voz de Ana soava firme. Já estou fazendo. Hoje o João assina a declaração com firma reconhecida. Vou anexar tudo, via e-mails, bônus, o plano de mídia. Até o áudio da Cláudia falando com a assessora de imprensa, dizendo, tem que me fazer parecer uma viúva o máximo possível. Júlio assentiu, a voz mais grave. Desta vez, não vou ceder mais. Você está pronto? Perguntou Ana Nunes quando Júlio entrou no escritório de advocacia naquela manhã. Ele assentiu. O olhar calmo, mais cortante. Já não era mais o homem tremendo no escuro, e sim um pai que caiu e se levantou com a única coisa que lhe restava, a verdade. Enviei todos os documentos ao tribunal hoje cedo, disse Ana, entregando a ele uma cópia do dossiê. Inclui a declaração autenticada de João Ribeiro, o áudio da reunião interna em que Cláudia menciona a encenação do ocaso do hotel e os e-mails com o plano de mídia falsa. E o vídeo do hotel? Perguntou Júlio. Anexado em um drive seguro, enviado diretamente à juíza Ribeiro. Temos um laudo técnico que confirma que o vídeo não sofreu edição. Júlio assentiu. Ana respirou fundo. Ainda não acabou. Também solicitei a convocação de Cláudia para um confronto direto. O tribunal aceitou. Sessão emergencial marcada para amanhã de manhã. Ela já sabe? Com certeza. A imprensa já começou a farejar. Alguns repórteres da Folha de São Paulo ligaram pedindo comentários, mas me recusei a responder. Júlio ficou em silêncio. Depois de um momento, disse baixinho. Desta vez eu vou olhar nos olhos dela. Naquela noite, Ana ligou para Júlio. João me enviou uma mensagem que ele recuperou de um celular antigo. Isso pode acabar com a Cláudia. Manda para mim. Pouco depois, o celular de Júlio vibrou. Na tela, uma captura de conversa entre Cláudia e João. Cláudia, deixa a porta aberta. Vou deixar o ar-condicionado bem forte para ele achar que o hotel esqueceu de trancar. Você só precisa fingir que está dormindo. João, se os filhos dele verem. Cláudia, melhor ainda. Impacto psicológico. As crianças vão confirmar. João, se ele filmar. Cláudia, vou dizer que é montagem. Depois espalho mensagens falsas.
Fica tranquilo. Eu controlo a opinião pública. Júlio leu, os olhos avermelhados não mais de dor, mas de lucidez total. Salva isso. Amanhã vamos expor tudo. Manhã seguinte. Tribunal da cidade. A sala de audiências estava mais cheia do que antes. Havia até repórteres no fundo, mesmo sem permissão para filmar. Cláudia chegou primeiro, ainda com seu vestido social impecável, olhar frio mas, desta vez, levemente inquieta. Júlio entrou em seguida. Não olhou para Cláudia. Olhou direto para o banco da juíza. A juíza Helena Ribeiro também estava presente agora com um olhar mais atento do que na primeira audiência. Ana abriu a pasta e declarou: Excelência, hoje apresentamos novas provas documentais que mostram que a requerente, senhora Cláudia Santos, arquitetou propositalmente uma situação falsa com o objetivo de incriminar o requerido, senhor Júlio Silva, visando obter a guarda exclusiva dos filhos e manipular a opinião pública. A juíza Ribeiro franziu a testa. Doutora Nunes, a senhora tem provas concretas? Ana assentiu. Com sua permissão, apresentarei imagens. Ela ligou o telão. O vídeo do hotel apareceu, Cláudia e João deitados na cama, luz fraca, porta escancarada. Em seguida, a voz de Irene sussurrando: Papai, mamãe. Depois veio o áudio da ligação entre Cláudia e a consultora de mídia. Cláudia, não quero que ele vá preso. Quero que a internet o destrua. Quero parecer a mãe solo sofrida. A juíza Ribeiro refletiu em silêncio. Reconheço essa voz. Senhora Santos, deseja comentar? Cláudia permaneceu calada. Ana prosseguiu. Além disso, temos a declaração autenticada do Sr. João Ribeiro, confirmando que toda a cena no hotel foi encenada sob instruções da Sra. Santos. Cláudia então franziu a testa e retrucou, irritada. Mentira. João é um funcionário frustrado querendo me prejudicar. Ribeiro respondeu friamente. A senhora poderá se manifestar depois. Onde está o advogado Souza? Cláudia não respondeu. Júlio, que até então não havia dito nada, levantou-se. A voz firme. Um dia pensei que fosse fraco por não reagir. Mas hoje entendo. Eu não queria que meus filhos crescessem lembrando do pai gritando com a mãe num tribunal. A juíza Ribeiro o encarou por alguns segundos, depois assentiu levemente. Senhora Santos, diante das novas evidências, o tribunal revoga as decisões anteriores. A guarda provisória dos filhos será devolvida ao Sr. Silva. Iniciamos também investigação criminal contra a senhora Cláudia Santos pelos crimes de calúnia, falsificação de provas e manipulação emocional de menores. Cláudia se levantou num pulo. Não. Eu sou a vítima. Vocês estão cometendo um erro. Ribeiro foi direta. A senhora pode recorrer. Mas a partir de agora, está proibida de se aproximar das crianças por um período de 12 meses. Júlio sentou-se. Respirou fundo. Uma gota de suor escorreu pela têmpora. Não era cansaço. Era alívio. Ana se aproximou. Vencemos. Ele assentiu. Mas, no fundo, sabia que não era vitória nem derrota. Era a verdade finalmente ouvida. No caminho de volta, Júlio recebeu uma mensagem da mãe. Irene e Álvaro estão te esperando. Fiz aquele peixe cozido que vocês adoram. Ele respondeu. Tô chegando, mãe. Momentos depois, outra mensagem de Ana. A imprensa começou a mudar de lado. Luna Moura ligou de novo, perguntando se pode te entrevistar. Disseram que você virou um símbolo de resistência contra os julgamentos injustos da sociedade. Júlio sorriu de leve. Pela primeira vez em meses, um sorriso verdadeiro. Naquela tarde, Júlio entrou na casa da mãe, onde seus filhos ficaram durante toda a tempestade. A porta se abriu. A luz do entardecer atravessava a janela e iluminava os rostos de Irene e Álvaro, sentados à mesa esperando o pai. Os dois o viram. Silêncio por um segundo. Então Álvaro gritou. Papai!
E correu para abraçá-lo. Irene se levantou, foi mais devagar, mas ao chegar perto, não segurou as lágrimas. Abraçou o pai e sussurrou: Eu falei. Eu sabia que você não fez nada de errado. Júlio se abaixou e abraçou os dois. Dona Teresa, ao lado, olhos marejados, sorriu. Preparei o peixe. Hoje vocês três vão ter que comer tudo. Nada de sobra. Combinado, respondeu Júlio, com a voz embargada. Hoje é o dia em que nossa casa renasce. À noite, os três estavam reunidos à mesa. A luz amarela acolhedora preenchia a sala de jantar. Irene contava histórias da escola. Álvaro, empolgado, falava sobre querer fazer um piquenique como nos velhos tempos. Júlio ouvia tudo, sorrindo. Sem precisar dizer muito. Apenas estando ali. Em paz, de verdade. Mais tarde, quando as crianças dormiam, Júlio foi à varanda e ligou para Ana Nunes. Quero te agradecer, disse ele. Ana riu. Não precisa. Só fiz meu trabalho. Mas... Júlio. O que foi? Você foi o primeiro cliente que me fez voltar a acreditar na advocacia. Mas eu fui um pai miserável, xingado pelo país inteiro por um mês. Não, disse Ana com firmeza. Você foi o pai que soube se calar quando precisava, falar quando era hora, e não usou o ódio como resposta. Teve um momento em que eu pensei em virar um monstro. Mas você não virou. É por isso que você venceu. Júlio não respondeu. Mas no fundo do peito, pela primeira vez em muitos meses, surgiu um sentimento estranho, paz. 3 dias depois, um programa especial de TV foi ao ar com o título A Verdade por Trás da Cortina Midiática. Dessa vez, quem estava diante das câmeras não era Cláudia. Era Júlio. A apresentadora Luna Moura iniciou. Depois de toda a polêmica, hoje o homem que foi chamado de um traidor e agressor foi completamente inocentado. Boa noite, senhor Júlio Silva. Boa noite, Luna, respondeu Júlio, com uma expressão serena. Quero começar com uma pergunta: por que o senhor não reagiu com mais firmeza desde o início? Eu achava que, se falasse muito cedo, iam dizer que eu estava me justificando. Então fiquei em silêncio. Mas, no fim, foi justamente esse silêncio que distorceram. Agora que toda a verdade veio à tona, o senhor sente ódio de quem destruiu sua vida? Júlio ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu. Eu não busco vingança. Só quero viver com verdade e ser um exemplo para meus filhos. Aquela frase, simples, foi direto ao coração dos espectadores. Luna assentiu. Obrigada por ter a coragem de viver com integridade. A entrevista foi compartilhada milhares de vezes. Diversos portais de notícia repercutiram a frase de Júlio como símbolo de paciência e retidão. Eu não busco vingança. Só quero viver com verdade e ser um exemplo para meus filhos. Cláudia Santos, por sua vez, passou a ser formalmente investigada criminalmente. Os crimes incluíam calúnia, falsificação de provas, uso indevido da mídia para difamação e danos psicológicos a menores. João Ribeiro, após prestar depoimento completo, foi beneficiado com imunidade penal. Pediu demissão e se mudou para Curitiba para morar com a mãe. O órgão municipal de proteção à criança ofereceu a Irene e Álvaro um programa de acompanhamento psicológico de longo prazo. Inicialmente, Júlio hesitou, com receio de causar mais sofrimento aos filhos, mas depois entendeu: curar também faz parte de amar. Uma semana depois, ele levou os filhos à primeira consulta. A psicóloga Lúcia Barros sorriu ao vê-los entrarem. O senhor é Júlio Silva? Sim. Esses são Irene e Álvaro. Estamos honrados em poder acompanhar sua família. Irene cochichou para o pai. Pai, a doutora parece a Elsa. Ela tem o poder de curar, Júlio respondeu, sorrindo. Os três riram juntos. E não era um riso forçado. Era riso de verdade. Um mês depois, a antiga empresa de Júlio ligou convidando-o para voltar. Mas ele recusou.
Estou trabalhando em outro lugar, disse ele ao diretor de RH. Onde? Na Secretaria de Proteção à Criança do município. Estou ajudando pais e mães que foram difamados ou perderam a guarda dos filhos de forma injusta. Do outro lado da linha, silêncio por alguns instantes. Entendo. Desejo sucesso. Júlio desligou, com o coração leve. Não por ter recusado um bom emprego, mas porque, finalmente, estava vivendo com autenticidade. À noite. Na cozinha antiga da casa da mãe, Júlio preparava o prato de couve-flor refogada com carne que Irene adorava. Álvaro revirava uma caixa de brinquedos antigos. Na parede, o velho retrato da família ainda estava pendurado, mas já não doía. Porque agora, dentro de Júlio, novas imagens estavam sendo formadas todos os dias, a foto das crianças abraçando o pai no tribunal, a da família rindo à mesa, a que Irene tirou do pai lavando a louça com a legenda: "Meu super-herói da vida real." Álvaro correu até ele. "Pai, amanhã a gente vai ter aula de contar histórias. Posso contar a história do pai?" Júlio se ajoelhou. "E que história você quer contar?" "A história de que meu pai é um herói. Mas sem capa." Irene completou. "E sem superpoder. Só precisa não desistir." Júlio os abraçou forte. Sim. O pai aprova. Agora, ninguém mais precisava temer surpresas. Porque, para eles, a paz era a surpresa mais bonita de todas. A verdade pode ser escondida, e a justiça pode ser adiada. Mas se formos firmes sem revidar com ódio, mas com inteligência e compaixão, a luz sempre voltará. Júlio é a prova de que um pai comum pode se tornar um herói ao lutar pelos filhos e pelo que é justo. Mesmo caluniado, humilhado e perdendo quase tudo, ele não se deixou dominar pelo rancor. Sua história nos lembra: nunca abandone a verdade, ela é o alicerce da confiança. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.